Enquanto no Brasil ainda vivemos um momento grave da pandemia do coronavírus, vemos muitos outros países começando a afrouxar as medidas de isolamento e as pessoas voltando às suas rotinas normais. Isso porque, nesses lugares, a maior parte da população já foi vacinada, permitindo assim que encontros tradicionais voltem a acontecer. A verdade é que toda a sociedade de hoje é beneficiada pela medicina moderna, que não só com vacinas previne e salva vidas no mundo inteiro. Só que, é claro, as coisas nem sempre foram assim. Doenças que atualmente são facilmente controladas, como sarampo ou varíola, já mataram milhões de pessoas durante anos. A peste bubônica, enfermidade que tirou a vida de centenas de europeus, chegou até a ser tratada como maldição pelos religiosos da época, dada a falta de conhecimento científico. E afinal, como os habitantes do velho continente conseguiram, se é que conseguiram, controlar a tão temida peste bubônica? Meu nome é Maurício Santos e seja muito bem-vindo a Fatos Desconhecidos. O ano é 1348, na cidade de Veneza, na Itália. O lugar sempre foi uma importante rota de comércio com a Ásia, por estar localizada à beira do mar Mediterrâneo, ponto de conexão entre a Europa, a África e a Ásia. O que durante muitos anos foi uma bênção, principalmente quando se fala em economia, a doença que viria a ser conhecida como peste bubônica chegou do continente asiático já havia alguns anos, provavelmente trazida nas pulgas que vinham junto com tecidos e outros itens. Só que agora ela se encontrava totalmente fora de controle. Os corpos das vítimas eram empilhados nas ruas como sacos de farinha. Passado mais algum tempo, com a morte acelerada da população, não havia mais quem tirasse os cadáveres das casas e assim o cheiro de podridão dominava as ruas na tão importante cidade italiana. A doença causou o óbito de mais de um terço da população europeia, cerca de 25 milhões de pessoas. No mundo inteiro, estima-se que a peste bubônica tenha matado cerca de 75 milhões de pessoas. Em um período em que a população mundial não chegava a 400 milhões. E ela não parou ali no país da bota, hein? Junto com os tecidos e outros objetos, Veneza e outras cidades costeiras também exportavam a doença, em forma de pulgas infectadas que viajavam escondidas nas mercadorias. Os hábitos de higiene da população também contribuíram muito para a doença correr solta. Se você quer saber um pouco mais sobre os terríveis hábitos de higiene da população, a gente fez um vídeo recentemente sobre o assunto. Entre fezes nas ruas e falta de banho, os ratos encontraram nos europeus, pouco higiênicos por sinal, uma terra fértil para o sucesso. As pulgas infectadas com a peste também proliferaram. E, se alimentando do sangue dos roedores e de humanos, transmitindo assim a doença. Os europeus daquela época não só não sabiam disso, como também não entendiam a importância do isolamento social para conter a enfermidade, deixando infectados próximos a pessoas saudáveis. Assim, a receita para o desastre estava pronta. A pandemia teria durado cerca de 7 anos, de 1346 a 1353. Proporcionalmente falando, foi o evento que mais matou pessoas na história da humanidade. E conforme os especialistas, essa mortalidade da doença teria sido um dos fatores que a fez sumir. Acontece que, quando a peste bubônica atingia alguém, era praticamente certo que a pessoa não iria sobreviver. Ela rapidamente deixava a vítima afundada em sintomas graves, como febre alta, dor no corpo e enjoo. Isso sem falar nos bulbos, que são bolhas de sangue e pus que estouram e jorram esses líquidos para fora, espalhando o cheiro de podridão pelo ar. Cerca de 5 a 7 dias depois, a pessoa contaminada provavelmente já teria sucumbido ao poder da doença. O ritmo de morte fez com que, em um curto espaço de tempo, não existisse mais quem a enfermidade pudesse matar.
A peste precisava de corpos para se proliferar. Só que, como ela mesma acabava com o seu receptor, começou a sumir. Os infectados se trancavam em casa e acabavam morrendo por lá, muitas vezes levando a bactéria com eles. As ruas das grandes cidades, antes lotadas de pessoas, agora pareciam desertos urbanos. Os que não morriam fugiam desesperados para cidades menores ou fazendas. E isso nos leva a outro motivo que teria levado finalmente a peste bubônica ao seu fim. Em um primeiro momento, os médicos da época tentaram arduamente curar a doença, com uma medicina ainda muito arcaica, baseada principalmente em religião ou em estudos feitos há centenas de anos. Obviamente, os profissionais de saúde falharam nessa missão. Sendo assim, mudaram o foco e começaram a procurar maneiras de evitar a transmissão. Perceberam que a doença tinha se espalhado mais rapidamente nos aglomerados urbanos e, mais devagar, nas regiões rurais. Outra coisa que os médicos constataram era que nos hospitais, quando se colocava alguém que não tinha peste, com uma pessoa com a perna quebrada, por exemplo, próxima a alguém com a doença, essa pessoa também era infectada. Os pontos foram ligados e, mesmo que pelos motivos errados, os profissionais achavam que se tratava de alguma transmissão por meio espiritual e viram que era importante manter o distanciamento social. Logo, a própria sociedade começou a se distanciar voluntariamente. Os comerciantes não abriam as lojas mais todos os dias ou funcionavam em horários reduzidos. As igrejas cancelaram missas e os bares fecharam as portas, já que praticamente não haviam mais clientes. Outra mudança de hábito também ajudou muito no fim da pandemia. Chegou um ponto, no ápice da peste, que simplesmente não existia mais lugares para enterrar os corpos. A solução encontrada foi a cremação. Isso trazia dois benefícios em relação ao combate à doença. O cadáver, que era um provável vetor da infecção, seria queimado. O segundo benefício está ligado aos maus hábitos de higiene, que se estendiam até os rituais funerários. Era comum que corpos enterrados às pressas em covas rasas fossem arrastados pelas chuvas, aumentando o desconforto nas cidades. Uma das medidas adotadas principalmente na Itália, onde as mercadorias continuavam chegando nos portos das cidades costeiras, virou um padrão de isolamento até os dias de hoje. Os marinheiros que chegavam deviam se manter em isolamento dentro dos navios por um período de 30 dias. Algum tempo depois, esse período foi aumentado para 40 dias. Na Itália, esse período era chamado de quarantino, dando origem ao termo que nós estamos tão familiarizados atualmente, como quarentena. Outra coisa que os europeus começaram a perceber na época é que os lugares mais limpos tinham menos casos de infecções. Quando a peste começou a se espalhar rapidamente pelo velho continente, os bairros judeus, um povo famoso por atos simples de higiene, como lavar as mãos antes das refeições, tinham muito menos casos de doença, em comparação ao resto dos municípios. Foi nessa época que políticas públicas de saneamento básico começaram a ser desenvolvidas com mais eficiência, além, é claro, dos próprios atos de higiene da população sofrerem mudanças. Ainda assim, tudo isso não seria o fator final para a pior pandemia da história da humanidade. O golpe final, se é que podemos chamar assim, foi descoberto em 2010, quando cientistas estudaram o DNA de vítimas da peste bubônica. Eles descobriram dois fatores importantes. Primeiro, a forma da bactéria da peste bubônica que causou a pandemia era muito mais forte do que a que temos hoje. E sim, a peste bubônica ainda existe. E daqui a pouco te falo sobre isso. Como já foi explicado aqui, essa versão mais forte acabou por eliminar seu próprio hospedeiro, atrapalhando sua continuação. A outra coisa que os estudiosos descobriram está ligada à evolução. Acontece que uma parte da sociedade na época, devido a fatores genéticos, era imune ou extremamente resistente à bactéria. A doença matou todos aqueles que não conseguiam se proteger naturalmente,
E os que sobreviveram e procriaram passaram para frente o gene da proteção. Nos dias de hoje, nós temos as vacinas, que forçam seu corpo a criar imunidade contra a doença. Sobre a peste em si, a enfermidade que é causada pela bactéria Yersinia pestis ainda existe e ocasionalmente provoca mortes em algumas partes do mundo. Os roedores, principalmente, carregam consigo naturalmente reservatórios dessas bactérias. Felizmente, para os infectados, o tratamento com remédios já é bem avançado, permitindo uma cura muito rápida. A doença não tem vacina e, se não tratada, causa a morte de cerca de 80% dos infectados. Por isso, as autoridades se mantêm alertas quando a doença surge, isolando aí os contaminados. E por hoje é só. Como sempre, não deixe de clicar no curtir e dar o seu feedback aqui nos comentários. Sua opinião é sempre muito importante aqui pra gente. Um abraço, fique com Deus e até o próximo vídeo. Tchau.